Agora sobre globalização e meio ambiente. Então, a preocupação do mundo globalizado em relação ao meio ambiente. Tá? O que nós temos aqui são características hoje do mundo globalizado, da economia globalizada. Então, quais são essas características aí? Quais são esses estágios da economia atual? Produção em larga escala. O que seria a produção em larga escala? Seria a produção em grande quantidade, é produzir em grande quantidade para um grande mercado consumidor. Outra marca da economia, consumismo. O que é o consumismo? O consumismo nada mais é do que a prática de comprar, 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 tá? Então essa prática do consumismo, sempre do ter mais, ela é incentivada muito através de propaganda. Então você liga a televisão, tem propaganda, você liga a internet, é propaganda, a rádio, propaganda, a revista, propaganda. Então na rua tem outdoor, propaganda. Então essa propaganda acaba incentivando o chamado consumismo, comprar, comprar e comprar, tá? Isso é a marca do mundo da economia globalizada, o mundo globalizado. Outra marca da nossa economia é a chamada obsolência programada. O que é isso aí? Essa obsolência programada. Quando o produto hoje ele é fabricado não para durar muito tempo. Então ele tem um tempo de vida útil. Vou dar um exemplo aqui, um celular. O celular é fabricado para ter um certo tempo de vida. Chegou aquele tempo de vida, programado pela própria fabricante dele, não é que ele vai parar de funcionar. A empresa lança um outro aplicativo e esse outro aplicativo ele acaba não rodando no celular antigo. Ou seja, quem tem aquele celular, ou televisão, ou seja, outro produto eletrônico, o programa não roda. O programa não rodando, a pessoa é obrigada a comprar um outro produto. Você deixa aquele antigo de lado, ele funcionando ainda, com o aplicativo antigo, com o programinha antigo, com o jogo antigo, ele funciona. Só que com o produto novo, com o programa novo, aplicativo novo, ele não vai rodar. Ou seja, você é obrigado a trocar o produto. Então, isso é chamado de obsolência programada. É o tempo de vida útil de um produto hoje na economia globalizada. Tá? Bom, a produção em larga escala, o consumismo, a obsolência programada acabam criando problema. Qual é esse problema? O aumento da geração de lixo e de poluentes no ar. Ou seja, essa produção em larga escala, isso acontece o consumismo. O consumismo ele é gerado pela obsolência programada. Então, você juntando tudo isso aqui, acaba ocorrendo o quê? Um aumento na geração de lixo, na geração de poluentes, seja poluente sólido, seja poluente líquido e seja poluente jogado na atmosfera. Então a quantidade de poluente hoje gerada no mundo são bilhões de toneladas por ano de material que acaba contaminando o ambiente. A produção diária de lixo. Então esse mapa mundi aqui, ele nos indica qual é a produção diária de lixo em todo o planeta. Obviamente que quanto mais rica for uma região, maior é a quantidade de lixo que será gerada. Tá? Então o consumismo ele acaba gerando lixo. Não é? Então se observarem no mapa aqui, todo o tom, esse vermelho bem escuro, o vermelho um pouco mais claro, são áreas do mundo onde o consumo e a geração de lixo é muito grande. Aproximadamente aqui 2,5 kg de lixo por habitante por dia. Tá? Então nessa parte mais escura, quase tom de marrom aqui,
são 2,5 kg de lixo por habitante por dia. Então olha aqui, locais do mundo, tá? As partes mais ricas do mundo. Então, se observarem aqui, ó, olha a Europa Ocidental. A Europa Ocidental também ela produz muito lixo. Olha a América Anglo-Saxônica aqui, ela produz muito lixo. Aqui, a Austrália, muito lixo. Nova Zelândia, muito lixo. E aqui, na África, o único país que produz uma grande quantidade, a maior quantidade de lixo no continente africano é a África do Sul. Por quê? Porque nesse país aqui as condições de vida são melhores. País com melhor condição de vida, o consumismo é maior e a produção de lixo também será maior. Tá? A China está em posição intermediária aqui, né? Então bem parecido com o Brasil, com a América Latina aqui. Então a América Latina, nossa parte do continente do México até o sul do continente sul-americano, percebo que no geral o consumo a geração de lixo ela é intermediária, tá? Olha a África no geral aqui. No geral a África, a produção de lixo ela vai ser menor. Por que é menor? Porque o consumismo ele também é menor. Pegamos o Japão aqui. O Japão também, o tom meio avermelhado aqui, alta produção de lixo, porque consumo é grande. A China, produção intermediária, tá? Então, tem uma relação direta. Boa condição de vida, consumismo é maior e a geração de lixo também é muito maior, tá? Bom, outro problema no mundo hoje, um dos grandes problemas do mundo, é a questão do uso da água potável. Quando se fala que a água vai acabar no mundo, não é que vai desaparecer, porque grande parte do nosso planeta ele é formado por água. O que vai sumir no planeta, na verdade, o que está diminuindo é a quantidade de água potável, aquela água adequada ao consumo humano, consumo animal. Tá? Essa água sim, ela está diminuindo por quê? Porque a poluição ambiental é muito grande. Muito esgoto jogado na água, poluente jogado na água, tá? Então isso acaba contaminando essa água potável. Então olha aqui, eu tenho o gráfico aqui, gráfico de setores. Então esse gráfico mostra o quê? A quantidade de água, a porcentagem de água no mundo, seja ela salgada ou água doce. Então de toda a água do planeta, 97,5% dela, de toda essa água, são águas salgadas, água do mar. Tá? De toda a água do mundo, apenas 2,5% é água doce potável. Bom, desses 2,5% aqui, onde ficam essas águas? Então, ó, dos 2,5% de água doce do mundo, 69,8% ficam nas regiões polares. Calota polar norte, calota polar sul. Então a maior parte da água doce do mundo presa na região polar. Águas subterrâneas. Então de toda a água doce do planeta, 29% dela são águas subterrâneas. Olha aqui, 0,3%, nem 1% da água está disponível em rios e lagos aqui no planeta. Tá? E 0,9% pode ser aqui a água na atmosfera, em estado de gás. Ou seja, bom, então continuando aí sobre o segundo vídeo, sobre a questão ambiental e mundo globalizado, a problemática do uso da água no mundo. Tá? Então o gráfico aqui que nos indica que a maior parte da água potável do mundo é utilizada para a agricultura. A atividade industrial, setor secundário, corresponde a 22% da água, do uso da água potável. E 8% da água
é o uso doméstico. Tá? Então, grande parte da água é utilizada no setor agrícola. E aqui a chamada água virtual. O que seria água virtual? É a água que você não vê. Como que é a água que você não vê? É o quanto de água utilizada na fabricação de um determinado produto. Então você tem aqui, para a fabricação de 1 litro de cerveja, é utilizado 5,5 litros de água. Então para cada litro de cerveja, 5,5 litros de água. Para 1 quilo de arroz, já são 2.500 litros de água. Olha a manteiga aqui. Para cada quilo de manteiga, 18 mil litros de água. Leite, isso aqui. O queijo, isso aqui. Olha para 1 quilo de carne, 17.100 litros de água. Então essa água utilizada na fabricação do produto, água que você não vê, é chamado de água virtual. Tá? Outro item aqui em relação à problemática ambiental, a poluição da atmosfera. É muito comum hoje ouvir falar em aquecimento global e mudanças climáticas. O que é o aquecimento global? O aquecimento global, o nome está dizendo, é o aumento da temperatura no planeta. Então o aquecimento global, ele é resultado do chamado efeito estufa. Então o aquecimento do planeta, o aumento da temperatura da Terra, é resultado do efeito estufa. O que é esse efeito estufa aqui? Que eu destaquei em amarelo. O efeito estufa é a retenção de calor no planeta. Então ele é um efeito natural. Ele independe da ação do ser humano aqui na Terra. Então é algo natural. Muito bem. Como que é esse algo natural então? Então normalmente, independente da ação humana, tendo ser humano na Terra ou não tendo ser humano, o que é natural? O Sol, ele manda energia para a gente aqui. Parte da energia, ela vai ser refletida. Então bate em geleira, bate em árvore, bate na água do oceano. Parte do calor bate e volta para fora. Parte do calor, ele bate no planeta, entra aqui na Terra e vai ser absorvido. Tá? Então o raio solar entra, o calor entra, parte é absorvido. Quem absorve o calor? A Terra. A própria Terra absorve. Nuvem. O gás carbônico também, ele ajuda a segurar calor aqui dentro. Então esse é o chamado efeito estufa. O calor entra e não consegue sair. Então ele é natural. Ele dá condição adequada para a vida na Terra. Sem o aquecimento, sem o efeito estufa, não haveria vida na Terra. Tá? Agora, por que falam que isso é nocivo hoje em dia? Ele é nocivo porque o ser humano, a partir do século XVIII na Inglaterra, começa a queimar derivado de petróleo ou carvão mineral. Na primeira etapa da Revolução da Inglaterra, a fonte de energia era o carvão. Na segunda etapa da Revolução, a fonte de energia era o petróleo. Então, quando você queima petróleo, quando você queima carvão, você libera um monte de poluente no ar. Entre eles aqui, o CH4, que é o gás metano, o CO2, que é o dióxido de carbono, o SF6, que é o hexafluoreto de enxofre, e o N2O, que é o óxido nitroso. Então esse material todo aqui, ele faz o quê? O calor entra, esse material vai reter calor dentro do planeta, não deixa o calor sair. Então isso acaba levando ao chamado aquecimento global. Tá? Então o efeito estufa, ele é natural. O aquecimento global atual, ele é causado pela ação humana, embora tenha gente que fale que não é, que não seja causado pelo ser humano. Tá? Tem grupo que defende, assim como defende que a Terra é plana, alguns defendem que o aquecimento global e o efeito estufa não tem nada a ver com a ação humana. Tá? Mas a maior parte da comunidade científica mundial defende que é causado pela ação humana. Tá? Bom, resultado aí do aquecimento global. A alteração climática.
Então nós teremos aí, segundo a previsão, um aumento de tempestades no mundo, furacões com maior intensidade, seca, derretimento das áreas polares e a extinção de animais e de plantas também. Tá? Tudo consequência do aquecimento global. Cidades litorâneas, a tendência é que se realmente as geleiras começarem a derreter, os cientistas dizem que toda essa área litorânea vai sofrer com inundação. E aí tem um problema sério, que grande parte da população mundial vive próxima à praia, próxima ao litoral. Tá? Bom, continuando aqui. Bom, o que foi feito para tentar reduzir esse monte de problema ambiental no planeta? A ONU, símbolo dela aqui, já viram já no 8º ano qual o significado da ONU, que é uma entidade supranacional que foi criada a partir da Segunda Guerra Mundial para manter a paz, a segurança e a estabilidade mundial. Então essa entidade chamada ONU, ela realizou já e realiza várias conferências para que seja discutida a questão ambiental. Então as principais delas aqui, a Eco 92 no Rio de Janeiro, a Rio +10 da África do Sul, a Rio +20 no Rio de Janeiro. Então, nessas reuniões aqui, eles discutem pontos a serem tratados em relação ao meio ambiente. Então eles assinam um documento para que seja feito algo, principalmente para a redução do lançamento de gás carbônico no ar. Tá? Em 97, foi realizado no Japão a chamada Conferência de Kyoto. Então essa conferência, essa reunião, ela deu origem ao chamado Protocolo de Kyoto. Qual a ideia desse protocolo aqui? Que todo país que assinou o acordo reduzisse a emissão de gás estufa, principalmente o CO2. Portanto, em 2015 foi realizado em Paris a chamada COP21. Então esse documento ele foi assinado por todo membro que se comprometeu à redução de gás de efeito estufa. Então todo país que participou da reunião se comprometeu a reduzir, mas não definiram data e nem meta. Ou seja, disseram que iriam reduzir, nem quanto reduziriam e nem quando reduziriam. Então, na prática, não teve tanto resultado. Então, nessa conferência, também ficou claro sobre a necessidade do uso de fontes limpas de energia. O que é a fonte limpa de energia? Energia que não agrida tanto o ambiente, como energia solar, energia eólica, biomassa. Tá? Esse documento aqui, ele sofreu uma baixa muito grande há mais ou menos 2 anos. Por quê? Porque os americanos, com o governo do Trump, eles resolveram deixar o acordo. Tá? Então, é o segundo país que mais lança poluente no mundo. O presidente, ele acha que não deve participar. Ele fala que esse acordo prejudica a economia americana, que não tem sentido nenhum. Então ele prefere continuar poluindo o ambiente do que ter problema econômico. Então o lado econômico, o lado financeiro é colocado na frente. O lado ambiental é deixado de lado. Bom, então, em relação às fontes de energia mais usadas no mundo. Energia hidráulica. O Brasil é um país que utiliza muito energia hidráulica. Por quê? Porque o Brasil é um país rico em rio. A Europa já tem um problema. A Europa não tem tanto rio navegável, não tem tanto. Melhor, a Europa tem bastante rio, só que os rios da Europa eles não são favoráveis para gerar energia elétrica. Por quê? Porque eles quase não têm queda de água. São rios de planície.
Tá? Então, rio praticamente reto, não tem queda de água. No Brasil, não. No Brasil, grande parte da nossa rede hidrográfica, ela tem queda de água. Então, é adequado para gerar energia. Muitos dizem que a energia hidráulica não causa problema nenhum para o ambiente, que é uma energia limpa. Não é. Tá? Não é porque quando é feita uma represa como essa aqui, uma barragem em um rio, uma grande área de floresta ela é inundada. Quando inundam todo esse local, as árvores elas não são retiradas. Então eles cobrem toda aquela floresta com água. E o que vai acontecer? Vocês lembram já haverem ciências, eu acho, sobre isso aí, que quando a árvore ela começa a apodrecer no fundo do lago, ela apodrece e libera no ar o gás metano. Então esse gás metano aqui, ele é muito mais poluente do que o gás carbônico, do que o CO2. Então apodreceu a árvore, você libera gás metano no ar. Tá? E outro problema para essa fonte de energia, para que ela seja eficiente, a quantidade de chuva que cai numa região, ela tem que ser equilibrada. Porque imagine no futuro, o Brasil, nós dependemos dessa fonte de energia. E se com o aquecimento global, com a mudança climática, o nosso regime de chuva diminuir, ficar diferente? O rio depende de água, e tem o regime, depende de água. Parou de chover, o volume baixa. Vai ter energia elétrica de onde? Então o Brasil ele tem que se preocupar agora também em buscar uma nova fonte de energia. Não depender somente da energia hidráulica. Tá? Energia eólica. Bom, essa energia aqui também é energia limpa. Porém, qual é o ponto negativo dela? É que ela gera ruído e também a poluição visual. Mas é uma fonte limpa de energia. O Nordeste brasileiro e o Sul do Brasil adotam muito essa fonte energética. Então ela depende também de um vento constante. Não adianta colocar aqui em Boituva um gerador de energia eólica, no meio do ano ele funciona. Só que na maior parte do ano vai ficar parado. Então para que tenha essa fonte de energia, para que seja eficiente essa fonte energética, eu tenho que ter vento constante. Energia solar. Também uma energia extremamente limpa. E para o Brasil, que é um país tropical, onde a radiação solar é alta durante o ano todo, seria a melhor fonte de energia. Tá? Agora, qual é o ponto negativo disso aí? Elevado custo para a implantação dessas placas aqui. Então é muito caro você pegar e instalar essa energia solar. Ainda é muito caro aqui. Então ela se torna, de certa forma, no país ainda inviável. Energia nuclear. A Europa, ela utiliza muito isso aqui. Por quê? Porque a Europa não tem tanto rio adequado para gerar energia elétrica. Então eles recorrem a uma outra fonte de energia, que é a energia nuclear. Então é muito utilizada na Europa, no Japão também, muito utilizado. E no Brasil, essa fonte de energia é gerada somente na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A usina Angra 1, 2 e a 3 estão terminando agora lá. Bom, qual o ponto negativo dessa fonte energética? Alto custo para implantação e para manutenção também. É uma fonte energética perigosa caso ocorra vazamento. Aí eu deixei um link aqui sobre o vazamento em Chernobyl, que era uma usina nuclear na Ucrânia, na antiga União Soviética, que explodiu e acabou dando um problema sério. Tá? Então vejam, depois entrem e vejam lá no YouTube o documentário, que é bacana. Bem curtinho o documentário. E outro problema dela, a geração de lixo. Porque ela utiliza pastilha, essa fonte energética aqui, ela utiliza pastilha, essa pastilha aquece a água, só que a pastilha nuclear, chega um tempo que ela perde a produtividade, então ela é jogada fora. Só que não pode jogar esse material em qualquer local. Tem que ser um local adequado para ficar armazenado lá. Então, para você armazenar esse lixo, você gasta muito dinheiro, é muito caro. Energia térmica.
Bom, energia térmica significa o que é térmica? Calor. Então essa energia ela é gerada por meio da queima de combustíveis fósseis, que é o carvão, principalmente, tá? Ponto negativo dela é altamente poluente. Você queima o carvão, libera no ar gás carbônico. Também o alto custo. Aqui no Brasil, quando para de chover um pouco aqui no Brasil, o governo vai e liga usinas térmicas. Então, quando eles ligam usina térmica aqui no Brasil, o preço da energia tende a subir. Por quê? Porque tem um alto custo. Certo, gente? Qualquer dúvida, mande para mim pelo e-mail ou pelo